Oi, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos definir a projeção ortogonal de um vetor V na direção do vetor W. E nós denotamos isso, olha, como proje de V e como índice aqui no meiozinho W. Então, a projeção ortogonal do vetor V sobre a direção do vetor W. Beleza? Então, vamos começar geometricamente com essa definição. Então, nós vamos considerar o vetor V e W, ambos com mesmo ponto inicial. E aí, a gente vai fazer como se fosse amassar ortogonalmente o vetor V sobre o vetor W. Quando a gente empurra esse vetor V aqui na direção do vetor W, ortogonalmente, a gente obtém um outro vetorzinho em cima de W, que é o que a gente define como sendo a projeção de V sobre W. Observem que a projeção de V sobre W vai ser paralelo ao vetor W. E esse desenho, Pedro, explica aí. É só uma lanterna que eu estou apontando para baixo, né, de forma ortogonal. Aí o vetor projeção vai ser como se fosse essa sombra. Só tem que tomar muito cuidado com o vício do ensino médio. A gente também faz projeção no ensino médio na física, mas lá a gente está preocupado com os tamanhos, né? Aqui não, o vetor projeção, ele é um vetor. Então, a sombra, o tamanho da sombra é o tamanho dele, mas ele é um vetor. E observem, ele está na mesma direção que o W. Ele e o W são paralelos. Isso. Nesse segundo exemplo, nessa segunda situação, o vetor V é ortogonal ao vetor W. Então, se a gente coloca uma luzinha aqui sobre V, como que fica a sombra de V sobre W, Pedro? Vai ser esse pontinho aí, né? No encontro de V com W, a origem dos dois. A gente sabe que um ponto é exatamente o vetor nulo, né? Então, nesse caso, vai ser exatamente o vetor nulo, né? E isso vale geral. A projeção de um vetor sobre outro é igual ao vetor nulo se somente se esses dois vetores são ortogonais. Nesse primeiro caso, a gente analisou um caso em que V e W são vetores com ângulo agudo, menor do que 90 graus. Então, o vetor projeção, além de ser paralelo ao vetor W, ele tem o mesmo sentido. E o que acontece quando o ângulo entre os dois vetores é obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, Pedro? Como é Então, feita a a projeção? sombra, se a gente colocar a luz aqui em cima do V, né? A gente vai ter uma sombra aqui para baixo, ó. Então, vou até fazer como uma linha contínua. Então, a gente tem que projetar na direção do W. Para fazer essa projeção nessa direção, a gente prolonga o W. Então, o W ele está para o lado direito, mas a gente prolonga o lado esquerdo. Então, o vetor projeção vai ser esse vetor aqui, ó, exatamente na sombra de V na direção do W. Então, Então, quando o ângulo é se obtuso, a gente vai ter essa situação. Ele vai estar na mesma direção que W, mas o sentido é contrário. No primeiro caso, ele estava na mesma direção que o W e o sentido era o mesmo. Uhum. E o que acontece quando os dois vetores são paralelos? Então, V é paralelo a W. Se a gente Então, colocar uma luzinha aqui em cima, a sombra de V na direção de W vai dar o próprio V, né? exatamente. A gente faz a projeção sobre o prolongamento, mas o V já está sobre esse prolongamento, em ambos os casos, né? Uhum. Então vai dar o próprio V. Isso. Então, daqui a gente tem um outro resultado, que é a projeção de V sobre W, quando o V é paralelo a W, vai ser o próprio V. Bom, então, algumas coisas que a gente já notou aqui por essa definição geométrica. Vamos pensar. A gente já viu que sempre a projeção de V sobre W é sempre paralela Paralela ao vetor W, né? a isso. Então, o sentido pode mudar, né? De acordo com o ângulo entre eles.
Então, vamos anotar isso. Então, se a projeção de V sobre W é paralela a W, significa que ele pode ser escrito como um alfa vezes o W. E esse alfa é um número real. Se o número real for positivo, significa que o ângulo entre V e W é agudo. Se o número real alfa for negativo, vai mudar o sentido de W. Significa que o ângulo entre os dois vetores é obtuso. E se o alfa for igual a zero, significa que a projeção dá zero e os dois vetores são perpendiculares. Lembrando, o alfa C1 quer dizer simplesmente que isso é paralelo a W, né? A gente sabe que alfa W e W são paralelos também. Agora, vamos dar um zoom aqui nesse primeiro desenho. Vale para todos os casos, na verdade. Mas para a gente definir essa situação aqui de projeção de V sobre W, vamos fechar esse triângulo aqui, olha. Então, nós temos o vetor V e o vetor projeção de V sobre W. Vou colocar esse vetor apontando para cima. Observem que a projeção de V sobre W mais esse vetor roxo vai resultar, pela soma geométrica, né, de vetores, no vetor V. Isso significa que esse vetor roxo, ele é o vetor V menos a projeção do vetor V sobre W. E ele tem uma coisa legal que a gente pode observar em relação a V. Qual a relação de V menos a projeção de V com o vetor W? V menos a projeção de V é perpendicular a W, né? Uhum, pela construção, né, da projeção ortogonal. Então, essa é a nossa segunda observação. Então, V menos a projeção de V sobre W é perpendicular ao vetor W. Então, pessoal, para qualquer vetor V, nós podemos decompô-lo como soma de dois vetores, que é o projeção de V sobre W e o outro vetor V menos a projeção de V sobre W. E nessas condições, a gente decompõe o vetor V como um vetor paralelo a W mais um vetor perpendicular a W. Então, essa é a nossa terceira propriedade, né? O vetor Uhum. V, ele pode ser decomposto, então, como um vetor, esse daqui, que é perpendicular a W, e esse outro que é paralelo a W. Então, pessoal, mas quem é de fato esse vetor projeção? Aqui a gente vai fazer isso. E observem, completando, né, aqui a gente tem embaixo a sombra, né, que é o vetor projeção de V sobre W, aqui subindo menos a projeção de V sobre W, e a gente tem a propriedade de que V menos a projeção de V sobre o W, isso daí é perpendicular ao W. Então a gente sabe que o produto escalar entre eles é zero. Então é isso que a gente está usando. Agora a gente usa também o fato do vetor projeção ele ser o quê? Paralelo ao W. Então a gente pode escrevê-lo como sendo um múltiplo de W. Então a gente obtém que V menos alfa vezes W escalar com W é igual a zero. Então, aqui, usando a distributividade do produto escalar, vai ficar V escalar W e menos alfa W escalar W igual a zero. Então, isolando ali esse fator, a gente vai ter, vou isolar o alfa, aí vai ficar alfa é igual a V escalar W. Aí aqui a gente pode assumir que o W ele é um vetor não nulo, tá? Então vai ficar sobre W escalar W. Outro jeito de escrever isso é fazer V escalar W sobre a norma de W ao quadrado, que é a mesma coisa, né? W escalar W é a norma de W ao quadrado. Então, o vetor projeção, de fato, a gente falou que o proj de V sobre W é um alfa do W, né? Mas agora a gente sabe esse valor de alfa. Esse valor de alfa, ele é V escalar W sobre a norma de W ao quadrado na direção de W. Então, esse daqui
é um número, né, o nosso alfa, que está multiplicando esse vetor W. O que que acontece, então, quando esse número é negativo, Pedro? O que que acontece com o vetor projeção em relação a W? Quer dizer que vai dar no sentido contrário de W, né? Aham. E se esse número for positivo? Então, vai dar no mesmo sentido de W. Então, sempre que V e W são ortogonais, o produto escalar entre eles dá zero, então a projeção de V sobre W dá o vetor nulo. Essa Exatamente. fórmula resume todos os casos, né, de projeção. Então, vamos ver esse exemplo agora. A gente tem dois vetores V e W. Vamos fazer esse caso A. Vou excluir esse caso B. Então, vai ficar quero calcular a projeção de V sobre W, ok? Está representado no gráfico aí, foi feito no GeoGebra, esses vetores. A gente tem até também o V menos a projeção de V sobre W. A projeção, ela está especificada aí, bem clarinha, né, Jane? Uhum. Então, o cálculo, vamos ver quanto que vai dar. Já dá para ter uma certa noção olhando para o desenho, né? Vamos ver Para o exatamente. desenho, olhando aqui para o desenho, olha, um representante desse vetor V menos a projeção de V sobre W é esse vetor Azinho que dá menos 2 e menos 2. E um representante desse vetor projeção de V sobre W, ele parece que está aqui no meio, olha, é mais ou menos 3 e menos 3, né? Aqui no nosso esboço. Vamos ver agora algebricamente. Beleza, então. Então, vamos calcular o vetor projeção de V sobre W. A gente sabe que, por aquela fórmula, tem que ser V escalar W sobre W escalar W na direção de W. Então, vai ficar V escalar W, a gente vai calcular aqui, ó, vai dar 1 vezes 2, que é 2, e menos 5 vezes menos 2, que é 10. Então, mais 10. Então, dá 12. E o W escalar W vai ser 4 mais 4, na direção de W, que é o 2 menos 2. Então, isso ficou 12 sobre 8 e 2 menos 2. Simplificando aqui, a gente tem por 4 vai dar 3 e 2. Fica 3 meios de 2 e menos 2. Deixa eu escrever isso antes de fazer mais uma simplificação. E Vai ficar finalmente dá para simplificar esse 2, ele simplifica 3 com e menos todo mundo 3. daqui, né? Fica Uhum. 3 e menos 3. Ah, Então, então deu esse mais é o ou vetor. menos, olha, esse que a gente imaginava, né? Aqui no desenho. Exatamente. A gente pode também fazer o exemplo C. Então, vamos lá. A projeção de V sobre W vai ser V escalar W dividido pela norma de W ao quadrado, vai ser esse número real na direção do vetor W. Ok, então vamos lá. V escalar W. Então vai ser 1 vezes 2 mais 0 vezes 5 Então, deu mais 2 2 vezes menos 1. menos 2. Então, dá zero, né? Zero. Opa! Então, zero. Dividido por alguma coisa, zero. Dividido por uma coisa não nula, zero. Zero vezes o vetor W dá o vetor nulo. Isso significa Ah, que V e W são ortogonais. Vamos lá. Considere os pontos A, B e C. Letra A. Mostre que A, B e C são vértices de um triângulo retângulo. Em qual vértice está o ângulo reto? então a gente vai ter que construir vetores e tá falando aí em triângulo retângulo, ângulo reto, então tem a ver com o produto escalar entre os vetores da zero, né, Jane? Uhum. Então, vamos verificar onde que está esse ângulo reto. Vamos calcular todos os vetores. Então, AB vai ficar B menos A. Então a gente tem, olhando as 4 coordenadas menos lá em 3, cima, 1. dá 1, 3 menos 0 e dá 0 menos 3, 2. que dá menos 2. O Ok. AC dá C menos A, que vai ficar 8 8 menos menos 3, 3, 5. 5, 1 menos 0.
que dá 1, E menos 1, menos 2. menos 3. E o BC vai ficar C menos B, vai ser 8 menos 4, 4. 1 1 menos menos 3, que 3, é menos 2, menos 1, menos 0. que dá menos 1. Então, a gente tem que verificar o produto escalar entre esses vetores, né? Para Uhum. ver se algum vai dar zero. Se der zero, quer dizer que os vetores são perpendiculares. Então, a gente acha esses lados, né? Então, vamos Então, lá. vamos... Quanto que dá o produto escalar de AB com AC? Então, vai ser AB com AC. 5 5 mais 3, mais 3 8, mais 6, né? mais 6. Então, dá 14. É Aham, diferente de zero. Então, significa que o ângulo reto não está em A. exatamente. Agora vamos tentar, então, o AB com o BC. Então, fica 4 menos 6, que é Então, deu menos menos 2, 2. Ó, mais mais 2 dá 2. zero. Ó, Uhul! Achamos maravilha. ele. B é o oposto do vetor BA, né, Pedro? Então, se o vetor AB tem ângulo reto com o vetor BC, significa que o vetor BA também faz ângulo reto com o vetor BC. Então, Então o a ângulo gente tem reto ali. está no vértice B. A próxima pergunta. Determine o ponto D, tal que A, B, C e D sejam vértices consecutivos de um paralelogramo. Aqui, ó, a palavra consecutivos é importante. A gente está falando, a gente quer um paralelogramo do tipo AB, CD. Então, o A conectado no B, o B no C e o C no D, nessa ordem, né? Então, vamos Uhum. fazer um desenho. Aí agora, qual que vai ser esse ponto D? Uma coisa que a gente pode usar, Jane, é que, como o BC é paralelo a AD, então a gente pode usar que esse ponto D é o arraste de A ao longo de BC, né? Uhum. Então, se eu pego esse ponto A aqui, eu vou arrastando ele até chegar aqui no ponto D, então eu obtenho, esse daqui é exatamente o BC, né? Que nesse Uhum. caso vai ser igual ao AD, mas enfim. Então o ponto D, é isso que eu vou anotar aqui na frente, ele vai ser o A mais o BC. Então vou só colocar as entradas Legal. aqui. Então aqui, somando o ponto A com BC, a gente vai ter 302, que é o A, e o BC a gente já calculou ali em cima, vai ser 4 4 menos 2 e menos menos 2 1. menos 1. Então, isso daí é a mesma coisa que 7, Menos menos 2 e 2 1. e 1. Ótimo. Esse é um jeito de pensar, né, Jane? A gente Aham. arrastar o ponto A ao longo de BC, mas a gente poderia, talvez, ter usado essa relação direto, né? Verdade. Eu vou fazer um outro desenho aqui, só para não poluir, mas para a gente resolver, tá? Uhum. Então, eu tenho um paralelogramo. A gente está em busca de um ponto D. A, B e C são pontos no R3. Então, a gente está em busca de um ponto D lá no R3, que a gente não conhece as coordenadas. Então, aqui eu vou chamar de x, y, z. Como esse ponto D é vértice desse paralelogramo, então a gente tem que o vetor AB é igual ao vetor DC e também temos que BC é igual ao vetor AD, porque são lados opostos de um paralelogramo. Daqui, a gente substitui o que a gente conhece. A gente já conhece o vetor AB, 1, 3 e menos 2. O vetor DC é C menos D. Então, vamos relembrar aqui quem é C. 8, 1 e menos 1. Então, vai ser 8 menos x, 1 menos y, 8, 1 e menos 1. Então, esse aqui é o vetor DC, que é C menos D. Ó, por aí Des- já a gente já consegue achar o D, né? Uhum. Então, a gente tem uma igualdade de vetores. Então, a primeira componente é igual à primeira. Então, daqui vai ficar 1 é igual a 8 menos x, ou seja, x é igual a 7. Segunda componente é igual a segunda.
3 é igual a 1 menos y, de onde concluímos que y é igual a menos 2, e terceira componente é igual a terceira componente. Menos 2 é igual a menos 1 menos z, ou seja, z é igual a 1. Não. E daqui nós concluímos que o ponto D é esse que tem coordenadas 7, menos 2 e 1. É que foi a Essas mesma mesmas coisa que a coordenadas gente encontrou satisfazem lá em essa cima. condição daqui, né? E é a mesma que encontramos em cima. Então, o item C está pedindo para calcular a projeção de BC sobre BA. Lembrando quem são os nossos vetores, né? O BC a gente já calculou, ele é 4 menos 2 e menos 1. E o O vetor AB, BA, ele BA. é menos o AB, né? Nem precisa fazer conta. Olha aí, ó, porque um é perpendicular ao outro, né? Uhum. Quanto que dá a projeção? Isso daí vai dar só um pontinho que é o vetor nulo. Então a gente já pode escrever até direto aqui. E no próximo item, a gente quer calcular a altura do paralelogramo ABCD relativa à base AB. Então vamos ver, né? De novo, vai ficar fácil porque é um retângulo, né? Esse paralelogramo. Então, na verdade, se quer calcular a altura, está querendo saber, ó, é exatamente a norma de BC, né, Janis? Aham. Então a gente tem que a altura, o nosso desenho ele está tombado relativa à base AB. Então vai dar 16 Mais mais 4 que é 20, 20. mais 1, 21. Raiz de 21. Pessoal, observem que eu vou só comentar sobre um caso geral aqui, tá, Pedro? Se Uhum. tivéssemos um paralelogramo que não fosse um retângulo, vamos supor que os vértices sejam tipo esses que a gente está nessa ordem mesmo. Esse aqui é outro caso, tá? E se perguntasse qual é a altura desse paralelogramo? Relativa Ah, à a base base BC, BC? por exemplo. É. Ah, então aí a gente tem que fazer, ó, essa projeção aqui embaixo, né, perpendicular, Uhum, que aí a altura vai ser exatamente, ó, o comprimento aqui. uhum. Então, esse aqui seria a projeção. E a nossa altura seria a norma desse vetorzinho verde aqui, colocar para cima, que é o vetor BC, é, BA, menos a projeção de BA sobre BC. Exatamente. A H vai ser A a norma norma desse vetor aí. desse vetor. Esse ângulo Bzinho aqui, qual seria? A gente pode calcular esse ângulo usando a fórmula do produto escalar de BA com BC, né? Hum? Então, o cosseno desse ângulo seria o produto escalar de BA com BC dividido pelo produto de suas normas. Exatamente. Então, esse aqui é o caso geral, tá, pessoal? O exercício que nós apresentamos foi mais simples, porque o ângulo era reto, mas Então para o era um caso geral retângulo, na verdade, né? era um retângulo.